Irmãos e irmãs, muito bom dia. Meu nome é Ézer Pacheco, eu fui iniciado. Eu fui pastor por 12 anos nessa comunidade. Eu acho que eu era menor ainda do que a Moara, não é isso? Menor ainda do que a Moara. Assistia as cultos, às vezes a gente durava naquela grade. Quando eu frequentava essa igreja, eu trazia, sei lá, nas mãos do meu pai, com os meus irmãos. Então, eu tenho uma história de muito amor com essa comunidade, eu considero que é a minha igreja. Né? E eu creio que quando o reverendo Jorge me convidou para trazer uma mensagem nessa manhã, muito por conta dessa minha história, né? Esse meu envolvimento com essa comunidade. E então também eu entendo que o meu papel aqui hoje é também ligar, né, esse momento presente com um pouco dessa história da Segunda Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Já vou adiantar assim que me perdoem se em algum momento eu ficar meio emocionado, porque essa história que tem muito de afetos envolvidos, né? Não apenas sentidos, mas também afetos envolvidos. Mas eu espero de alguma maneira trazer aqui hoje alguma reflexão, alguma contribuição para a edificação dessa igreja, para o fortalecimento dessa comunidade de fé, para o consolo das suas lideranças, para o apoio das suas lideranças e especialmente para o encorajamento dos irmãos e irmãs que aqui se reúnem e têm construído essa igreja há tantos anos, né? Na verdade há 73 anos. Vamos fazer agora no dia 11 de fevereiro. Ainda é a senha do meu iPad 110251. 11 de fevereiro de 1951, a data que essa igreja foi organizada. Então, hoje também estamos aí celebrando, né, essa continuidade dessa caminhada desde aquele ano de 1951. E eu queria então convidar os irmãos e irmãs a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, os versículos de 10 a 13. Mateus 9, 10 a 13. Vamos ficar de pé para a leitura da palavra. Ele é um bom momento de reverência, né? Diz assim o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo: E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos e não sacrifícios, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Podemos aceitar. Meus irmãos, essa passagem do Evangelho, ela tem um significado importante, não apenas pela sua narrativa, mas pelo momento que ela descreve. Jesus está no início do seu ministério. E ele havia pouco antes aí, você pode acompanhar aí a leitura da Bíblia, depois pode voltar um pouquinho as páginas, e você vai perceber que Jesus Cristo havia acabado de proferir o chamado Sermão do Monte, que foi, digamos assim, um momento de manifesto de Jesus, em que ele expôs ali para a comunidade o que ele veio trazer de mensagem, o que ele veio trazer de boa nova àquelas pessoas, àquela comunidade.
E se você reparar também, vai ver que em diversos momentos Jesus Cristo, nesse sermão, no Sermão do Monte, ele diz: ouvistes o que foi dito. De certa forma, dizendo assim: olha, você já tem aí algumas verdades já colocadas, você já tem aí uns preceitos religiosos já colocados. Eu, porém, vos digo. Vários momentos ele fala assim: ouviste o que foi dito, ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. E sempre quando ele acrescenta esse eu, porém, vos digo, é, digamos assim, anular a lei. Mas para tentar mostrar para aquelas pessoas que a novidade do Evangelho é exatamente que o que traz paz não é verdadeiramente o cumprimento da lei. O que traz paz é a gente ser capaz de enxergar na lei o que ela tem de potencial de mantenedor da vida, o que ela tem de potencial de promotora da paz, o que ela tem de potencial de garantias para que o amor aconteça. Então Jesus Cristo, em cada um desses momentos, ele diz: olha, se alguém te chamar para andar uma milha, não é para ele duas. O que ele está querendo dizer? Olha, faça um pouco mais do que aquilo que está prescrito, do que aquilo que está solicitado. A vossa justiça é senda dos fariseus. O que ele está querendo dizer? Olha, sejam generosos. A novidade do Evangelho é que Deus não quer agora cobrar de vocês os seus méritos. E a gente vai ver a parábola lá do filho pródigo, a parábola do bom samaritano, sempre parábolas que remetem a essa novidade. Deus nos chama a uma vida de generosidade, de partilha, de empatia com aquele que sofre, de acolhimento com aquele que é excluído. E essa atitude que Jesus Cristo vem nos fazer o convite estava espelhada lá já nos profetas. Então, nesse momento aqui, Jesus Cristo recupera a palavra do profeta Oséias. Vejam, que se Jesus Cristo lá no Monte das Oliveiras fez um discurso, agora ele faz uma atitude. Ele se senta com aqueles que muitas vezes eram mal vistos pela comunidade, se assenta com aqueles que estavam em tormento, se assenta com aqueles que de alguma maneira eram cobrados pela comunidade, de alguma mudança. Mas Jesus Cristo acolhe essas pessoas, se senta junto com elas, come junto com elas. Comer junto é sempre um gesto simbólico muito importante até hoje, né? Aquelas coisas de convidar o pastor para comer na casa, é sempre algo muito simbólico. E Jesus Cristo come com essas pessoas, mas não à toa, ou não, isso não impede dele ser censurado pelos religiosos da época. Evidentemente ele não é censurado por quem estava passando na rua, ele é censurado exatamente pelo grupo mais religioso da época, os fariseus, né? Porque não percebem o gesto generoso e acolhedor de Jesus Cristo, que essa é a novidade do Evangelho. E aí Jesus Cristo vai, então, repete para eles as palavras de Oséias, capítulo 6, versículo 6. Palavras que eles já conheciam há mais de 700 anos. O profeta Oséias viveu 750 anos antes de Jesus Cristo. E Jesus Cristo recupera essas palavras e diz: olha, nós precisamos aprender o que quer dizer misericórdia quero e não sacrifício. Eu poderia fazer uma longa pregação só sobre essa frase, porque essa frase tem uma representação do que o judaísmo entende como sendo salvação, centrada no sacrifício, centrada em ir ao templo e oferecer lá alguma coisa para morrer no lugar de quem pecou. Por que essa ideia de alguma coisa tem que morrer? Eu não vou entrar nesse caso aqui agora,
mas é uma longa teologia do sacrifício, né? Mas o fato é que Jesus Cristo repete essa palavra para dizer: olha, não é sacrifício para quitar os seus débitos que Deus está pedindo, não é legalismo para observar a lei que Deus está pedindo. Deus está pedindo que vocês sejam capazes de ter misericórdia com as pessoas que estão à sua volta. Misericórdia é uma palavra já de origem latina. Misericórdia quer dizer, em duas palavras, miserere e cordis. Miserere quer dizer você ter compaixão da miséria do outro, ter compaixão da situação do outro. Em outras palavras, pode significar também uma empatia com aquilo que o outro está passando. E cordis é coração, ou seja, misericórdia é um gesto de compaixão de um coração que é capaz de ressoar, ter uma ressonância aqui dentro daquilo que é a situação do outro. Mas é claro que Jesus Cristo não falou em latim ali para os seus contemporâneos. E aí, se nós formos procurar lá no hebraico, nós encontramos a palavra hesed. E hesed, embora seja bem traduzido também por misericórdia, mas ela também tem um certo sentido assim de um gesto gratuito. Ter hesed, lá para o judeu, era você cumprir com seus compromissos, mas era também você ser capaz de ser mais do que cumprir com os seus compromissos, mais do que fazer a coisa certa. Era você ser capaz de ter um gesto generoso. Irmãos e irmãs, uma outra hora, se Deus permitir, eu quero até voltar aqui um pouco para vocês e tentar falar sobre como graça, a graça de Deus, que é um ponto fundamental aqui da nossa fé presbiteriana e reformada. Como graça é generosidade. Mas eu não vou também me alongar nesse momentão, porque eu quero parar aí. Que Jesus Cristo, com o seu gesto, com a sua pregação, tenta nos convidar a uma vida de misericórdia. E essa é a boa nova do Evangelho. Essa é a novidade do Evangelho de Jesus Cristo. Então, irmãos, como igreja, nós que vamos fazer 73 anos, no próximo dia 11, como igreja nós somos convidados a constituir, e a organizar e a manter essa comunidade de misericórdia. Mas eu tenho certeza que todos nós, em princípio, concordamos com isso. Em princípio, eu acho que nós que, de alguma maneira, já fomos, em algum momento, tocados pelo Evangelho de Jesus Cristo, tenho certeza que todos nós concordamos que precisamos ser misericordiosos. Às vezes é difícil, né? Às vezes a gente é tocado assim por certas questões que mobilizam a gente, às vezes a gente tem dificuldade de sermos misericordiosos. Mas eu acho que todos nós concordamos que precisamos ser misericordiosos como cristãos. A questão é, como se dá essa misericórdia no cotidiano, no dia a dia? As mediações históricas dessa misericórdia, a prática disso na vida comunitária, na vida em família, na vida no trabalho. Essa é a questão. Muitas vezes as nossas divisões, elas não estão nos princípios. Nos princípios a gente concorda. Muitas vezes as nossas divisões estão na hora de colocar isso em prática. Nessa situação concreta aqui, naquela situação concreta ali, como colocar isso em prática? E aí, gente, é claro que todos nós temos que reconhecer a nossa parcialidade histórica. Temos que reconhecer os nossos limites para praticar realmente o que é ser misericordioso. Mas nos esforçamos, devemos nos esforçar, devemos debater, devemos discutir, devemos trocar ideias para que juntos nós consigamos, nas questões históricas concretas, encontrar a melhor maneira de sermos misericordiosos, ou seja, de cumprirmos esse chamado do Senhor Jesus Cristo. Mas aí é sempre um bom jeito da gente entender como fazemos isso concretamente, quando a gente olha para a história.
Então nós podemos olhar também para a nossa história de segunda igreja presbiteriana de Belo Horizonte e pensar também em que outros momentos essa igreja precisou encontrar o caminho da misericórdia e como isso foi resolvido naqueles outros momentos. E aí eu queria recuperar então um pouco da história da segunda igreja aqui com vocês, irmãos e irmãs. Começando lá em 1951, na verdade começando antes, em 1946. Então, alguns irmãos devem ter esse livro aqui do Presbítero Eurico, devem ter versos dele aí na nossa biblioteca. Nós temos aí várias fontes de documentos, de histórias sobre isso, temos os filhos de Atos do Conselho. Uma vez, quando fizemos aqui 50 anos de vida, né, fizemos várias programações. Uma programação que nós fizemos foi um museu. Você lembra, Davi? Nós temos um museu aqui da segunda igreja, temos ali alguns objetos, inclusive a primeira placa da congregação presbiterial. Nós encontramos ela lá no meio dos bagulhos ali e fizemos aqui esse resgate da nossa história. Isso é importante demais. E se você então der uma olhada aqui no livro do Presbítero Eurico, você vai perceber que essa segunda igreja presbiteriana já começou com polêmicas. Então, viver polêmicas não é novidade na segunda igreja, e eu diria até que talvez, irmãos e irmãs, nós tenhamos sido vocacionados pelo nosso Senhor Jesus Cristo para forçarmos os limites da instituição. Forçarmos os limites do que está instituído. Não para causar problemas, mas para provocar uma atualização do que é ser misericordioso em cada época. Em cada época a gente tem que pensar o que é ser misericordioso hoje, nesse contexto. E eu entendo que essa igreja talvez tenha sido chamada isso, porque nós sempre estivemos mergulhados em polêmicas. Quando a segunda igreja começou, ainda tinha aqui em Belo Horizonte só a primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte, está na rua Ceará. E aí eu vou ler para vocês o que aconteceu, que está registrado, né, no boletim, no livro de Atos do Conselho, do dia 12 de maio de 1946. Nessa reunião, estou lendo literalmente, tá? Nessa reunião foi discutido o problema criado entre o pastor, reverendo Paulo Freire de Araújo, e o professor Francisco Martins da Silva, por causa de aulas sobre sexo que este teria dado realisticamente em sua classe e que deu muito pano para manga e muita discrepância entre esses dois grandes batalhadores amigos. Você vê que na verdade nós começamos com uma questão de sexo, né? Uma questão de uma aula realística. Eu fico pensando que deveria ter sido essa aula realística. Agora, eu tenho certeza que não chegava nem perto de qualquer TikTok de hoje em dia, né? Mas nós podemos imaginar o que deve ter sido isso. O fato é que essa situação acabou revelando uma certa tensão que tinha entre um grupo que fazia parte do Dr. Francisco Martins e, digamos assim, a posição do próprio pastor da igreja, e acabou-se por abrir um novo trabalho. O conselho, na época, então discutiu e, para pacificar essa situação, entendeu que era melhor então abrir um novo trabalho na casa do Francisco Martins, que inclusive é pai da Inaí Martins, que dá nome ao nosso coral, né? Então o conselho entendeu que era melhor então começar um novo trabalho. Esse trabalho começou então primeiro na casa do Francisco Martins, depois começou aqui nesse templo, não era assim exatamente, mas que nesse endereço. E aí vem andando, né, a história, até que nós tivemos depois um outro grande momento, uma outra grande crise da igreja, que foi exatamente quando nós fomos excluídos da IPB, da Igreja Presbiteriana no Brasil. O que culminou na nossa expulsão da IPB? Nós tínhamos aqui um pastor, reverendo Manuel Cunha do Nascimento, que me batizou meus irmãos. Eu me lembro pouca coisa do reverendo Manuel lá na minha infância. Depois
depois eu encontrei com ele muitos anos depois, quando ele veio dos Estados Unidos para cá uma vez e tal. Mas o reverendo Lemuel era muito conhecido aqui em Belo Horizonte por ser uma pessoa muito erudita, uma pessoa que dominava os grandes temas da época, né? Eu que hoje sou um existencialista, o reverendo Lemuel debatia o existencialismo com universitários, né? Além de debater muitas questões sociais daquele tempo, e de ter uma prática ecumênica muito grande. O que quer dizer uma prática ecumênica? Ele é uma pessoa aberta ao diálogo e à celebração com os irmãos católicos. Isso deu ao reverendo Lemuel uma certa notoriedade aqui em Belo Horizonte e começou também a gerar, claro, algum calor, alguma discussão no meio da igreja presbiteriana. Claro, gente, eu estou resumindo aqui, se eu pular algum pedaço, vocês me perdoem. Mas vocês têm que se lembrar também que em 1964 nós tivemos o golpe militar no Brasil. E a partir de 1964 há um certo endurecimento das instituições, especialmente da igreja presbiteriana no Brasil. Isso não é difícil entender quando a gente olha o nosso passado recente no Brasil e a gente vê que muitas vezes as igrejas elas vão atrás digamos assim, do momento político que está imperando. E isso aconteceu com o MPB. Resultado, esse reverendo Lemuel, que era tido como um ecumenista, a palavra que se usava era essa, ecumenista, né? Que é tido como um ecumenista, que é tido como uma pessoa muito prafeitex, né? Outra palavra que se usa mais, né? Mas outra pessoa, uma pessoa que é tida como alguém muito avançado, causou um certo desconforto, inclusive naquele presbítero Francisco Martins, que tinha sido o progressista lá atrás ao dar a aula sobre sexo, né? Então causou um certo desconforto. Mas a igreja o reelegeu em 1967, o reelegeu para o ano de 1968, começar um outro mandato em 1968. Aí houve muita discussão no conselho, na igreja. A questão foi levada ao presbitério e ao sínodo. O sínodo, teoricamente, é superior ao presbitério. O presbitério contestou a eleição, mas o sínodo, ele referendou a eleição. E disse, não, eu não posso como pastor da igreja, sim. Mas, aí aconteceu o famoso episódio dos cadeados, o presbitério não mandou trancar a igreja de cadeados, fechou a igreja de cadeados e considerou dissolvida a igreja. Aí, essa história do cadeados também é outra que tem muita. Meu pai jura que ele foi uma das pessoas que quebrou o cadeado. Eu já vi 300 pessoas dizendo que foi ele que quebrou o cadeado. Então, eu não sei exatamente quem quebrou esse cadeado, não, mas talvez todos tenham quebrado um pedaço desse cadeado. Mas quebraram o cadeado para. Oi? Aí apareceu mais um nome. Eu sei que quebraram a corrente, o cadeado para entrar na igreja. E aí se instituiu de novo a igreja. E na época, o conselho permaneceu firme na defesa do mandato do reverendo Lemuel. É claro que vocês podem imaginar, gente, aquelas reuniões assim, varanda madrugada, com muita discussão. Não foi unânime no conselho, mas o conselho permaneceu firme na defesa do mandato do reverendo Lemuel. E, na época, publicou uma carta, um manifesto, que foi reproduzido no Brasil inteiro, em vários momentos, especialmente no livro de Santos e Fogueiras, do reverendo João Dias de Araújo. Desta carta tem um parágrafo que eu gosto muito. Não é de hoje que eu guardo esse parágrafo no meu coração, não. É um parágrafo que diz assim: preocupa-nos apenas com o dever cristão de lutar, qualquer que seja o resultado desta luta, no espaço e no tempo. Nossa missão é a luta contra as injustiças. O resultado dela não nos pertence. É uma palavra do conselho da época. Assinam essa carta presbítero Antônio Quinano, Paulo Bueno, Bernardo Bartels, Dalmir Fonseca, Alfredo Castanheira de Lima, Eurico Teixeira, Herme Carneiro, Euclides Gonçalves Martins. Desses só estão ainda vivos o presbítero Eurico, se não me engano. Mas na época essa carta causou um grande impacto.
ajudar, né, a impedir como todo, a igreja presbiteriana como todo. Mas significou um momento em que o conselho conseguiu pacificar a igreja e levar a igreja à sua continuidade, abrir novamente as portas da igreja. E aí veio o reverendo Márcio Moreira, né, porque o reverendo Noel, então, ficou um clima insuportável para ele no Brasil, porque aí vocês se lembram daquelas histórias de cristãos denunciarem pastores como comunistas, e aí serem perseguidos, né, 1968, a época do AI-5, né, gente, vocês lembram dessa história toda. O reverendo Noel ficou insuportável para ficar no Brasil e foi para os Estados Unidos. Teve os problemas conjugais também, tem uma opção de histórias, mas ele foi então para os Estados Unidos. Ele veio o reverendo Márcio Moreira, cuja esposa está ali, né, Lenice. E aí o reverendo Márcio manteve aqui a liderança da igreja há muitos anos. Aí nós tivemos um período em que nós aí reunimos com outros proscritos, outros exilados, na Felipe, em 1978, que veio depois, em 83, chamar IPU, Igreja Presbiteriana Unida. E na época aí apareceu uma outra grande questão, né? Reverendo Márcio Lemos já entrou na briga na época da questão da anistia. E ele corajosamente, junto com, agora esqueci o nome daquela senhora que dá nome ao viaduto aqui, gente, Helena Greco, junto com a dona Helena Greco, encampou aqui a luta pela anistia. Foi também um momento importante, mas uma outra coisa, do ponto de vista eclesiástico, que na época pegou, foi a ordenação de mulheres. A IPU se tornou a primeira igreja presbiteriana do Brasil a ordenar mulheres ao Conselho de Presbíteros e ao pastorado. Isso, claro, também gerou muita discussão, gerou muita briga, gerou muita questão, mas a segunda igreja teve reverenda Maria Luísa, aqui, por exemplo, como pastora, vários presbíteros, está aqui a Alzira ali, com certeza tem mais presbíteros aqui presentes, né? Eu falo da geração antiga, mas também a Gabriela, que é da nova geração. Mas a segunda igreja também teve essa participação no ministério feminino. Todos os momentos em que foi preciso, então, que a segunda igreja, sob a liderança dos seus pastores, mas com o apoio, com o discernimento do seu conselho de presbíteros e presbíteras, pudesse ajudar essa igreja a atravessar vários momentos de instabilidade, de dúvidas. Nosso coração às vezes fica cheio de dúvidas nesse momento, na verdade, e a gente fica aflitos com essas dúvidas. Mas eu queria recordar também uma outra questão que diz respeito a mim pessoalmente. Eu era pastor aqui, pastor titular da igreja, quando então, em 1995, por conta das dificuldades da vida, me separei da minha primeira esposa, Rosimeire. Então nós tivemos aqui o meu divórcio. Embora o divórcio seja reconhecido entre os protestantes há mais de 500 anos, na vida comunitária é dessas coisas que é muito difícil, né? Porque as pessoas não sempre esperam que o pastor tenha aquela vida perfeita, aquela vida conjugal perfeita. E não seria fácil administrar isso também perante a igreja como seu pastor titular. E aí tivemos uma reunião com você para tratar disso, como é que seria tratado com a comunidade. E eu mencionei que o presbítero Antônio Quinan, o primeiro signatário ali daquela carta. E o presbítero Quinan é realmente uma pessoa muito singular. Psicólogo, se é alguma coisa, né? Professor da Universidade Federal, aquele psicólogo humanista, rogeriano, tinha sempre aquele olhar plácido, aquele tom de voz assim, manso, aquela disponibilidade para escutar, para ponderar, tirando no futebol. O João vai se lembrar aqui que a gente fazia uma pelada ali no Lyon Renault, fizemos em vários lugares, especialmente no Lyon Renault, eu lembro disso. O que não quando entrava na quadra era cativeiro, reclamando. E
que eles morriam em jogar futebol com ele. Mas só na quadra de futebol também. Fora dessa quadra, ele era uma pessoa absolutamente sensata, se esforçava, vai que tinha seus defeitos também, mas se esforçava para ser uma pessoa sensata, calma. E eu lembro que não foi a primeira pessoa com quem eu conversei sobre aquela situação. Me lembro até hoje de algumas palavras dele. E me lembro também que ele foi escolhido pelo conselho. O que nós combinamos no conselho? Que eu iria aqui diante da comunidade expor a minha situação para a comunidade. Aí eu preparei um documento, li um documento. E esse documento foi seguido de um pronunciamento do conselho. Que não, eu acho que também participou da nova parte da redação, eu não tenho mais esse documento, também deve estar por aí em alguma gaveta. Mas o documento eu lembro claramente, assim, a voz do que não lendo. Eu lembro naquele domingo, era dezembro de 1995, foi num culto de advento. Tem um desses cânticos de Natal, e até hoje quando eu ouço eu me emociono, porque eu me lembro que esse cântico de Natal tocou naquele dia. Mas eu me lembro muito do tom de voz do prefeito Pinão, me lembro do tom da carta, das palavras que eu não me lembrava, eu não lembro muito do tom da carta, que era muito no sentido assim, olha, o conselho precisa agora viver um momento pastoral para o seu pastor. Era mais ou menos isso. Um momento em que o conselho precisava ser pastor do seu pastor. E aquilo foi um dia muito difícil. Imagino que algumas pessoas que estão aqui estavam naquela época, não sei se foi eu, mas tinha algumas pessoas aqui que com certeza estavam naquele dia também, Alzira, tenho certeza que estava. Mas felizmente isso mostrou que o conselho da igreja conseguiu acolher aquele momento e manter a igreja viva, firme, manter as coisas sob controle, né, relativamente sob controle. O que eu quero com essas histórias, irmãs, é destacar 3 elementos que estão presentes aqui nesses outros momentos em que a igreja teve dúvidas sobre como exercer a misericórdia. Como exercer esse chamado à misericórdia? Entre esses 3 elementos, eu posso destacar primeiro, lideranças visionárias. Em algum momento, Francisco Martins, com a sua aula lá, que eu não sei como é que foi visionário, desafiou no seu momento, Reverendo Samuel, Reverendo Márcio, foram de alguma maneira visionários, né, em algum momento. Uma comunidade, segundo elemento, uma comunidade disposta a correr riscos, isso é uma coisa muito difícil, porque muitas vezes na dúvida a gente acaba optando pelo que foi dito. Lembra se vocês ouvissem o que foi dito? Na dúvida a gente acaba optando por aquilo que está aí há uns anos, vamos optar por isso, é mais fácil, né? Mas essa parte do eu, porém, vos digo, às vezes é um risco. É um risco a gente ir além do que já está dito. Mas, em todos esses momentos, nós tivemos uma comunidade que teve essa ousadia para viver esse novo momento. Mas eu queria destacar especialmente, meus irmãos, um terceiro elemento, que é, em todos esses momentos, a igreja presbiteriana, a segunda igreja presbiteriana de Belo Horizonte, teve um conselho forte, sensato, disposto a acolher o momento, a olhar com carinho as dificuldades das suas lideranças, mas a olhar também a vida da comunidade e a administrar, a liderar essa igreja com misericórdia. Tentar encontrar os caminhos da misericórdia no tempo presente. Um conselho capaz de refletir, debater, às vezes até brigar. Eu vou contar para vocês que sempre tem briga com você. Mas é por isso que nós somos presbiterianos, porque de alguma maneira a gente entende que aquele colegiado de líderes que nós elegemos, ele é formado por essas pessoas que precisam entrar num acordo para que a vida da igreja continue e para que nós possamos fazer avançar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo.
Com isso, irmãos e irmãs, o que eu quero propor nessa manhã é que nós nos espelhemos nesse gesto de Jesus. Jesus lá comendo com pecadores e publicanos. Jesus acolhe e não segrega. É uma atitude de Jesus também. Acolher e não segregar. É isso que a igreja precisa tentar fazer também. É isso que nós precisamos tentar fazer também. Acolher e não excluir. Criar uma mesa onde todos nós possamos partilhar do mesmo pão e todos nós nos ajudarmos mutuamente. Segundo, Jesus cura aqueles que não são sãos, mas os doentes. E quem são os doentes do reino de Deus? Quem são os doentes? Sou eu, é você, somos nós, né? Nós todos somos os doentes. E Jesus levou muito a sério essa missão de curar as feridas das pessoas. Quais são as nossas feridas? Todos nós temos muitas, né? Temos as nossas mágoas, temos as nossas decepções, temos as nossas incertezas, as nossas angústias. Não é verdade? Todos nós somos humanos, todos nós de alguma maneira experimentamos esse padecimento da condição humana. Mas Jesus Cristo, para essas pessoas, entendeu que ela precisa acolhê-las para curá-las, sentar junto para promover a cura. E é isso que eu espero que essa igreja seja capaz. Sentarmos aqui juntos para promovermos a cura uns dos outros. E por fim, Jesus pratica a misericórdia e não o juízo. Jesus Cristo poderia ter subido em cima daquela mesa, proferido palavras de juízo contra todos que estavam à sua volta. Mas, na verdade, quem censura Jesus são aqueles que não estão atentos à misericórdia. Quem julga são os fariseus. E Jesus Cristo não está julgando, ele está promovendo a misericórdia na igreja. Então, irmãos e irmãs, que nós sejamos essa comunidade que promove a misericórdia. Tenhamos nós um coração misericordioso. Que a nossa oração seja nesse sentido, de que nós sejamos os novos cristãos. Que nós sejamos aqueles que vão ajudar essa igreja a continuar caminhando, encontrando ali as respostas nesses momentos. Então, queria convidar o irmão, por favor, coloque a mão no seu coração, hein? Coloque a mão no seu coração, por favor. Né? Eu falei que misericórdia é ter um coração misericordioso, ter um coração capaz de se compadecer. Então, diga aí, Senhor, faz de mim um coração misericordioso. Faz de mim um coração misericordioso. Faz de mim um coração misericordioso. Especialmente, irmãos e irmãs, eu queria pedir que vocês orassem pelo seu conselho. Nós somos cristianos e essa é a forma que nós encontramos ao longo da história de resolvermos os nossos impasses, com a liderança dos nossos presbíteros e presbíteras. Então, eu queria pedir, irmãos e irmãs, que nós oremos pelo nosso conselho nessa manhã. Se os irmãos e irmãs me permitem, eu queria pedir que eles ficassem de pé, presbítero Ezequias, que se eu ficar de pé, presbítero Ezequias, por favor. Presbítera Raíssa, gente, eu carreguei, muitas pessoas a carregar essa menina no colo. Hoje ela é uma anciã da igreja, né? A palavra presbítero quer dizer ancião, então hoje ela é uma anciã da igreja. Raíssa, você agora é um novo quinante da segunda igreja. Presbítero Cláudio está aí? Não? Por favor, fica em pé também. Presbítera Denise, por favor.
presbítero Eduardo Mudim, lá no Mudim, quase parente meu, lá da Boa Formosa. Presbítero Gabriela, ela também amiga de longa data. E presbítero Robson. Cadê o presbítero Robson? Oi? Viaja. Está assistindo lá. Então, presbítero Robson, onde o senhor estiver, né? Receba aí esse momento. Eu queria pedir a todos nós agora que curvemos as nossas cabeças e oremos. Bondoso Deus, Deus de misericórdia, que nos enviou o teu Filho Jesus Cristo para nos mostrar, nos desafiar a encontrar os caminhos da prática da misericórdia em cada nova situação concreta, em cada momento da história. Nós te pedimos, Senhor, que derrame o teu Santo Espírito sobre essa igreja, para que ela possa praticar a misericórdia hoje e sempre. Mas especialmente, ó Pai, pedimos que o teu Santo Espírito desça e ilumine a vida desses nossos irmãos e irmãs presbíteros e presbíteras, que eles sejam agraciados com uma porção maior do discernimento, com uma porção maior do equilíbrio, com uma porção maior da generosidade, para que eles nos ajudem como comunidade de fé a encontrarmos os caminhos de sermos uma igreja fiel nesse momento histórico, Pai. Derrama, Senhor, sobre nós o teu Santo Espírito, é o que nós suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigado.